vento uivava contra as torres do forte de cristal, como se quisesse arrancá-las de seus alicerces centenários. No alto da Torre Norte, onde o gelo formava espirais impossíveis que desafiavam toda a lei natural, Marina observava o horizonte branco e infinito da Serra da Mantiqueira através de uma janela que jamais conheceu o calor. Seus dedos pálidos, quase translúcidos sob a luz da lua perpétua, roçavam o cristal sem se atrever a tocá-lo completamente. Havia aprendido desde menina que tudo o que tocava terminava coberto por uma camada fina de geada, como se sua própria pele fosse uma extensão do inverno eterno que governava estas terras do sul de Minas Gerais. Tinha 20 anos, mas seus olhos azul pálido continham a tristeza de séculos. O silêncio era sua única companhia, sua prisão e seu refúgio. Não havia cantado em 3 anos. 3 longos anos desde aquele dia terrível no Salão do Trono, quando sua voz havia escapado em um grito de alegria ao ver sua irmã menor regressar de uma viagem, e as notas tinham apagado da mente da menina toda a lembrança de sua infância. Sua irmã agora a olhava com olhos vazios, sem reconhecê-la, chamando-a de minha senhora, com a formalidade de uma estranha. A maldição havia começado no dia de seu nascimento. Os anciãos do forte recordavam aquela noite com terror reverencial. Quando o bebê emitiu seu primeiro choro, uma tempestade de neve caiu sobre a região com tal ferocidade que sepultou vilas inteiras nas montanhas. Mas não foi até Marina completar 5 anos, quando cantou uma canção de ninar para seu gato, que descobriram a verdadeira natureza de seu dom. O animal a havia olhado confuso depois, sem recordar seu próprio nome, nem onde estava seu prato de comida. Desde então, cada melodia que brotava de seus lábios levava consigo o preço do esquecimento. Os tutores reais tentaram treiná-la, ensiná-la a controlar o poder, mas cada experimento terminava com alguém perdendo fragmentos de sua vida. Um dia cantou diante de um servo ancião e o homem esqueceu o rosto de sua esposa morta. Outro dia, praticando escalas em seu quarto, um guarda que passava pelo corredor esqueceu seu próprio nome durante uma semana. A rainha Cristina, sua prima e soberana da região das montanhas geladas de Minas Gerais, havia tomado uma decisão então. Marina seria confinada à torre mais alta, onde sua voz não pudesse alcançar ninguém. E assim, a feiticeira do gelo aprendeu a linguagem do silêncio, comunicando-se apenas através de gestos e escrita, convertendo sua torre em uma jaula de cristal, onde só o vento se atrevia a cantar. Se você está curtindo esta história, se inscreva no canal e deixe um comentário nos contando de qual cidade do Brasil você está assistindo. Seu apoio significa tudo para nós. A guerra havia chegado às fronteiras da Serra da Mantiqueira como uma febre que não respeitava a imunidade do frio. O Reino do Norte, as terras da Amazônia onde o fogo era lei e o calor uma bênção, havia enviado seus exércitos para o sul em uma campanha que muitos consideravam suicida. Os soldados do fogo morriam congelados nas primeiras linhas. Suas armaduras se tornavam armadilhas geladas. Suas armas se quebravam como vidro ao contato com o ar gélido das montanhas mineiras. Mas seguiam avançando, onda após onda, como se algo mais que a conquista os impulsionasse. Marina havia observado de sua janela as colunas de fumaça negra que manchavam o horizonte branco, sinais de batalhas que se travavam a dias de distância. Cada noite, as luzes das fogueiras inimigas se aproximavam um pouco mais, desafiando o domínio absoluto do inverno. O Forte de Cristal havia permanecido inexpugnável durante 100 anos, protegido por suas muralhas de gelo que se regeneravam sozinhas e pelos feiticeiros da corte, que podiam convocar ventanias com um gesto. Mas algo havia mudado. Os espiões falavam de um novo comandante no Exército do Norte,
um capitão que parecia imune ao frio, que liderava suas tropas com uma estratégia que nunca antes se havia visto. Diziam que havia queimado 3 fortalezas menores em uma só semana, que seus homens o seguiam com devoção fanática, que carregava uma espada que brilhava com chamas que não se extinguiam nem sob a neve mais feroz. Uma noite, tudo mudou. Marina estava escrevendo em seu diário as únicas palavras que se permitia expressar quando escutou o estrondo. Não foi o som da batalha habitual, mas algo mais próximo, mais violento. O chão de sua torre tremeu. Correu até a janela e viu o impossível. Uma seção da muralha leste havia desmoronado. Figuras escuras se moviam entre a fumaça e o gelo destroçado. Soldados do Reino do Norte que haviam conseguido o impensável. O alarme ressoou por todo o forte, um uivo agudo que fazia vibrar o cristal das janelas. Marina pressionou suas mãos contra o vidro gelado, seu coração batendo com uma mistura de terror e algo que não havia sentido em anos. Curiosidade. Desde seu confinamento, o mundo havia se reduzido a 4 paredes transparentes e o céu infinito. Agora, o mundo vinha até ela. Os guardas correram pelos corredores de sua torre, suas botas ressoando no gelo polido. Escutou gritos, o choque de aço contra aço, o rugido de chamas que não deveriam existir neste reino congelado. Durante horas, o caos reinou. Marina permaneceu em seu quarto, sem saber se devia temer ou esperar. Ninguém vinha buscá-la. Ninguém lhe explicava o que acontecia. Era invisível mesmo no meio da guerra, uma peça esquecida no tabuleiro do conflito. Quando amanheceu, um silêncio estranho se instalou sobre o forte. Não era o silêncio pacífico do inverno, mas algo mais tenso, como o momento antes que o gelo se quebre sob os pés. Marina escutou passos se aproximando de sua porta, passos pesados que não reconhecia. A porta de seu quarto, que nunca se fechava com chave, porque nunca havia necessitado fechar-se, se abriu bruscamente. 3 guardas entraram, e entre eles traziam um homem acorrentado. Não era como os prisioneiros que ocasionalmente via de sua janela, aqueles soldados capturados que eram levados às masmorras sob o forte. Este homem caminhava erguido apesar das correntes, seu rosto marcado por cicatrizes de batalha, mas seus olhos cor de âmbar brilhando com uma intensidade que não havia se apagado. Carregava os restos de uma armadura que alguma vez deveu ser impressionante, agora manchada de sangue e fuligem. Seu cabelo castanho estava revolto, e quando a olhou diretamente, Marina sentiu algo que a atravessou como um raio de sol em pleno inverno. Reconhecimento. Não no sentido de tê-lo visto antes, mas algo mais profundo, como se suas almas houvessem estado se buscando sem sabê-lo. O capitão da guarda, um homem chamado Geada, com quem Marina se comunicava mediante gestos e notas escritas, lhe entregou um pergaminho. Seus dedos tremiam ligeiramente, algo incomum nele. Marina o desdobrou e leu as palavras da rainha Cristina. Este é Gabriel, capitão do Exército do Norte. É seu novo prisioneiro. Permanecerá confinado em sua torre até que decidamos seu destino. Você será sua guardiã. Não precisa falar com ele. De fato, é melhor que não o faça. Observe, aprenda o que puder sobre as estratégias do Norte e me reporte tudo. Marina levantou o olhar do pergaminho para o homem acorrentado. Gabriel a estudava com igual intensidade, seus olhos percorrendo-a de uma maneira que não era desrespeitosa, mas sim descaradamente curiosa. Havia algo em sua postura que desafiava sua condição de prisioneiro, como se as correntes fossem uma mera inconveniência temporária. Os guardas o empurraram para o outro extremo do quarto, onde instalaram correntes adicionais que o amarrariam à parede. O quarto de Marina, que sempre havia sido espaçoso em seu vazio, de repente se sentia pequeno, íntimo, de uma maneira inquietante.
Quando os guardas terminaram e se retiraram, fechando a porta atrás deles, Marina e Gabriel ficaram sozinhos. O silêncio se estendeu entre eles, mas era um silêncio diferente do que ela conhecia. Este estava carregado de perguntas não formuladas, de possibilidades que assustavam tanto quanto fascinavam. Gabriel foi o primeiro a falar. Sua voz era rouca, provavelmente por dias de batalha e cativeiro, mas havia um calor nela que contrastava com tudo o que Marina havia conhecido. Então você é a famosa feiticeira do gelo. Escutei histórias sobre você mesmo no norte da Amazônia. Dizem que sua voz pode congelar o coração de um homem que canta e o mundo esquece. Se moveu tanto quanto as correntes lhe permitiam, aproximando-se uns passos em sua direção. Marina retrocedeu instintivamente, levando uma mão a seus lábios em um gesto defensivo que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Negou com a cabeça vigorosamente, tratando de fazer-lhe entender sem palavras que não devia provocá-la a falar. Mas Gabriel sorriu, e foi um sorriso genuíno, sem o medo ou a repulsão que ela esperava. Entendo. Não fala. Ou não pode. Ou não quer. Sentou-se no chão gelado com uma facilidade que desconcertou Marina. A maioria das pessoas do Reino do Norte tremiam incontrolavelmente nestas temperaturas, mas ele parecia apenas notá-lo. Está bem. Tive conversas piores com companheiros mais falantes. Marina o observou com uma mistura de confusão e algo parecido à diversão. Tomou sua lousa de escrita, um quadro de cristal polido, onde podia escrever com um estilete que deixava marcas temporárias, e escreveu: "Por que você não tem frio?" Gabriel leu as palavras e algo cruzou seu rosto, uma sombra de incerteza. "Não sei. Nunca tive frio, nem mesmo quando era criança no norte, na Amazônia, onde o calor deveria ser tudo o que conheço. Meus superiores pensaram que era uma vantagem estratégica, que era o candidato perfeito para liderar a invasão ao sul das montanhas. Mas a verdade é que não entendo por quê." Tocou o peito, onde, sob a armadura rota, Marina podia ver uma cicatriz que serpenteava sobre seu coração. "Às vezes, sinto como se o gelo vivesse dentro de mim, como se sempre houvesse pertencido a este lugar e não ao calor da floresta." Marina escreveu de novo: "Isso não é possível. Ninguém do Reino do Norte pode tolerar nosso inverno das montanhas." Gabriel se encolheu de ombros. "No entanto, aqui estou. Talvez seja um erro da natureza, ou talvez haja uma razão que nenhum de nós compreende ainda." A olhou com esses olhos âmbar que pareciam conter fogo e gelo ao mesmo tempo. "Mas tenho uma pergunta para você, feiticeira. Por que não tem medo de mim? Sou seu inimigo, matei muitos de sua gente. No entanto, não vejo ódio em seus olhos." Marina sentiu que algo se removia em seu peito, uma emoção que havia mantido congelada durante tanto tempo que quase havia esquecido seu nome. Escreveu lentamente: "O ódio requer paixão, e a paixão requer conexão. Estive sozinha tanto tempo que esqueci como odiar." Os dias que seguiram estabeleceram uma rotina estranha. Gabriel permanecia acorrentado em um extremo do quarto, e Marina se movia por sua torre como sempre o havia feito, mas agora com uma consciência aguda de sua presença. Ele falava, contando-lhe histórias de suas batalhas, de sua vida no Reino do Norte da Amazônia, dos companheiros que havia perdido e dos que ainda esperavam seu regresso. Marina escutava, às vezes respondendo com sua lousa, às vezes simplesmente observando-o. Descobriu que Gabriel tinha um senso de humor seco que a fazia sorrir, apesar de si mesma, algo que não havia feito em anos. Ele lhe contou sobre a floresta amazônica, um lugar que ela só havia visto em livros, onde o sol brilhava com tal intensidade que podia cegar um homem, onde a vegetação se estendia até o horizonte como um oceano verde.
Falou-lhe das tempestades tropicais que eram tão destrutivas quanto as nevascas das montanhas mineiras, dos rios escondidos, onde cresciam vitórias régias e flores que jamais conheceriam o inverno. E, em troca, Marina lhe mostrava seu mundo através de gestos e desenhos. Apontava pela janela as formações de gelo que mudavam com as tempestades. Escrevia-lhe sobre as auroras austrais que pintavam o céu noturno com cores impossíveis, sobre as criaturas do gelo que habitavam nas profundidades dos glaciares da serra. Uma noite, enquanto a lua cheia convertia toda a torre em um cristal luminoso, Gabriel lhe perguntou sobre sua maldição. Marina havia estado evitando o tema, escrevendo respostas evasivas cada vez que ele se aproximava da verdade. Mas essa noite, algo em seu olhar lhe disse que merecia saber. Tomou sua lousa e escreveu a história completa. O dia em que nasceu e a tempestade que quase destruiu a região, os anos de treinamento falhado, o incidente com sua irmã que selou seu destino de silêncio. Escreveu sobre a dor de ter um dom que era também uma maldição, sobre as noites que despertava com melodias aprisionadas em sua garganta que ameaçavam escapar, sobre o medo constante de que um suspiro, uma risada, qualquer som involuntário pudesse roubar as memórias de alguém mais. Gabriel leu cada palavra com atenção e, quando terminou, não disse nada por um longo momento. Logo falou, e sua voz tinha uma suavidade que Marina não havia escutado antes. "E se eu sou imune?" As palavras caíram entre eles como flocos de neve em um dia sem vento. Marina levantou o olhar bruscamente, negando com a cabeça. Escreveu rapidamente. "Você não pode saber isso. Ninguém é imune." Mas Gabriel se inclinou para a frente tanto quanto as correntes lhe permitiam. "Pense nisso. Sou imune ao frio que congela qualquer outro homem do norte da Amazônia. Talvez minha rareza vá mais profundo. Talvez possa escutá-la cantar e manter minhas memórias intactas." A ideia era tentadora e aterradora em igual medida. Marina havia sonhado durante anos com poder falar livremente, com poder cantar as melodias que viviam em sua alma, como pássaros enjaulados. Mas o risco era demasiado grande. Se estivesse equivocado, se cantasse e ele esquecesse, ela não só haveria roubado suas memórias, mas também esta conexão frágil que havia começado a se formar entre eles. Esta coisa que, todavia, não se atrevia a nomear, mas que a mantinha desperta pelas noites pensando em suas conversas. Escreveu, "É demasiado perigoso." Gabriel sorriu, esse sorriso que já havia se tornado familiar. "Liderei exércitos contra fortalezas impossíveis. Cruzei florestas onde os homens morrem de febre em horas. Enfrentei a morte 1000 vezes, o que é mais um risco." Mas Marina negou com mais veemência, guardando sua lousa e dando-lhe as costas. Não podia, não o faria. Não quando finalmente, depois de anos de absoluta solidão, tinha alguém que a via como algo mais que uma arma ou uma maldição. No entanto, a semente da possibilidade havia sido plantada, e nos dias seguintes cresceu em sua mente como uma árvore de gelo, seus galhos alcançando cada pensamento, cada momento de silêncio compartilhado. A rainha Cristina visitou a torre pela primeira vez desde que Gabriel havia sido instalado ali. Entrou com seu habitual séquito de cortesãos e guardas, sua presença enchendo o espaço com uma frieza que era diferente da do inverno, mais calculada, mais cruel. Era uma mulher bonita de uma maneira que intimidava, com maçãs do rosto altas e olhos do mesmo azul pálido que Marina, mas sem calor algum. Carregava um vestido de gelo bordado com diamantes que tilintavam com cada movimento, uma coroa de geada que nunca se derretia. Olhou Gabriel com o desprezo que se reserva para os insetos antes de se voltar para Marina. Falou em voz alta, sabendo que Marina não podia responder, desfrutando desse poder unilateral.
Tem passado muito tempo com o prisioneiro, prima. Espero que não esteja desenvolvendo nenhuma simpatia inconveniente. Lembre que é o inimigo, o homem responsável pela morte de centenas de nossos soldados. Marina manteve seu rosto cuidadosamente neutro, uma arte que havia aperfeiçoado sob o escrutínio constante da corte. Cristina se aproximou de Gabriel, estudando-o como se estudaria uma peça de xadrez. Estivemos interrogando seus oficiais capturados, capitão. Todos falam de sua estranha resistência ao frio, de como pode caminhar por nossas terras como se houvesse nascido aqui. Alguns, inclusive, sugerem que tem sangue do sul nas veias. Gabriel a olhou sem piscar, sua postura relaxada apesar das correntes. Se isso fosse verdade, Sua Majestade, não crê que eu saberia? Cristina sorriu, mas era um sorriso sem humor. Não necessariamente. Os segredos têm uma maneira de se enterrar profundamente, especialmente quando ameaçam a ordem estabelecida. Voltou-se de novo para Marina. Mas não vim aqui para discutir genealogias. Vim recordar seu propósito, querida prima. A guerra não está indo como esperávamos. O exército do norte adaptou suas táticas e nossas defesas tradicionais já não são suficientes. O conselho sugeriu que é tempo de usar seu dom. Marina sentiu que seu sangue se gelava mais que de costume. Escreveu rapidamente em sua lousa. Você disse que nunca me obrigaria a cantar. Foi sua promessa quando me confinou aqui. Cristina leu as palavras e sua expressão não mudou. Promessas feitas em tempos de paz nem sempre sobrevivem à guerra. Necessitamos sua canção do gelo no campo de batalha. Sua voz pode congelar exércitos inteiros, fazer que esqueçam por que estão lutando, porque vieram aqui. Poderia terminar esta guerra em uma só tarde. Marina negou com a cabeça com tanta força que seu cabelo branco voou ao redor de seu rosto. Escreveu. E apagaria as mentes de nossos próprios soldados também. Não posso controlar a quem afeta minha voz. Cristina se inclinou, seu rosto agora perigosamente perto do de Marina. Então aprenderá. Tem uma semana para praticar, para encontrar uma maneira de dirigir seu poder. E ele, apontou para Gabriel, será seu sujeito de prova. Se realmente é imune como os rumores sugerem, então pode praticar sem consequências, e se não é... Encolheu os ombros com indiferença. Bem, é só um prisioneiro de guerra, sua mente não vale tanto quanto as vidas de meus soldados. Com essas palavras, Cristina se foi, deixando um silêncio pesado em sua estela. Marina ficou paralisada, a lousa caindo de suas mãos trêmulas. Uma semana. Haviam lhe dado uma semana antes de convertê-la na arma que sempre havia temido ser. Sentiu os olhos de Gabriel sobre ela e finalmente se atreveu a olhá-lo. Esperava ver medo ou talvez ressentimento por ser usado como cobaia. Em vez disso, viu determinação. Façamos isso, disse ele simplesmente. Você tinha razão sobre necessitar praticar. E eu tinha razão sobre ser potencialmente imune. Esta é nossa oportunidade de descobrir a verdade. Marina negou com a cabeça, recolhendo sua lousa com mãos trêmulas. Escreveu. Se você está equivocado, esquecerá tudo. Esquecerá quem é, de onde vem. Esquecerá estas conversas que tivemos. Gabriel a olhou com uma intensidade que a fez sentir nua de uma maneira que não tinha nada a ver com roupa. Então terá que me recordar. Terá que me contar quem sou, fazer-me lembrar. E se não posso recordar, ao menos haverei ajudado a descobrir algo sobre seu poder que poderia salvá-la. Essa noite, Marina não dormiu. Ficou desperta olhando as estrelas através de sua janela de cristal, sentindo o peso da decisão que enfrentava. Por um lado, estava a tentação de finalmente liberar sua voz, de descobrir se era possível conectar com alguém através das palavras faladas e não só escritas. Por outro lado, estava o terror de perder a única pessoa que a havia feito sentir humana em anos.
As horas passaram lentamente, cada uma marcada pelo som distante dos sinos do forte. Quando o amanhecer começou a tingir o céu de tons rosados e alaranjados que pareciam impossíveis neste reino de brancos e azuis, Marina tomou sua decisão. Aproximou-se de onde Gabriel dormitava, sua respiração profunda e constante. Observou-o por um longo momento, memorizando cada detalhe de seu rosto. A cicatriz sobre sua sobrancelha esquerda, a forma em que sua mandíbula se tensionava mesmo em sonhos, o mechão de cabelo que caía sobre sua testa. Se ia fazer isto, se ia se arriscar a apagar tudo o que ele era, necessitava poder descrever-lhe cada detalhe quando despertasse sem memória. Gabriel abriu os olhos como se houvesse sentido sua presença. Seus olhares se encontraram, e nesse momento, sem palavras, comunicaram mais do que as frases poderiam transmitir. "Está pronta?" perguntou ele, sua voz ainda rouca do sono. Marina assentiu lentamente, logo escreveu em sua lousa: "Começaremos com algo pequeno. Só uma nota. Se esquecer algo, pararei imediatamente." Gabriel se sentou mais ereto, as correntes tilintando com o movimento. "De acordo, mas quero que saiba algo antes de começar." Fez uma pausa como se estivesse organizando seus pensamentos. "Estes dias com você, estas conversas, mesmo em silêncio, foram os mais reais que tive em anos. No exército, sempre está representando um papel. O líder intrépido, o estrategista infalível, o homem sem medo. Mas com você não tive que fingir. Viu minha incerteza, minhas perguntas sobre quem sou realmente e não me julgou por isso. Inclinou-se para a frente tanto quanto as correntes permitiam. Assim que se esqueço, se sua canção apaga tudo isto, quero que saiba que valeu a pena, que estes momentos valeram qualquer preço." Marina sentiu lágrimas picando em seus olhos, algo que não lhe havia passado desde que era menina. Piscou rapidamente, não querendo chorar diante dele, mas uma lágrima escapou de todas formas, deslizando por sua bochecha e congelando antes de chegar à sua mandíbula, formando um pequeno cristal de gelo que caiu ao chão com um tilintar suave. Gabriel sorriu. "Mesmo suas lágrimas são belas aqui. Tudo é gelo e cristal, mesmo a tristeza." Marina não confiava em si mesma para escrever uma resposta. Em vez disso, se afastou uns passos, colocando distância entre eles. Fechou seus olhos, respirou profundamente o ar gélido de sua torre e se preparou para romper o silêncio de 3 anos. A primeira nota foi apenas um sussurro, tão suave que quase se perdeu no vento que constantemente soprava ao redor da torre. Mas no momento em que saiu de seus lábios, Marina sentiu o poder despertar dentro dela como um gigante adormecido que finalmente se estirava. A nota flutuou no ar, visível como uma bruma de gelo que brilhava com luz própria. Instintivamente, estendeu sua mão e a melodia seguiu o gesto, fluindo para Gabriel como água congelada. Ele não retrocedeu, não fechou os olhos. Manteve seu olhar fixo nela enquanto a nota o envolvia, e Marina pôde ver o momento exato em que a magia o tocou. Seus olhos âmbar brilharam com um lampejo de algo, dor, reconhecimento, e logo, nada. A nota se dissipou e o silêncio regressou. Marina esperou, seu coração batendo tão forte que podia escutá-lo em seus ouvidos. Gabriel piscou, sacudiu a cabeça ligeiramente e logo a olhou. "Isso foi estranho", disse ele, sua voz normal, sem o tom confuso de alguém que perdeu memórias. "Senti como se algo tentasse entrar em minha mente, como dedos buscando agarrar algo, mas não encontraram nada a que aferrar-se. É como se houvesse uma parede ali, algo que bloqueou sua magia." Marina apenas podia respirar. Correu até sua lousa, escrevendo freneticamente: "Lembra quem é? Lembra esta manhã? Lembra o que acabou de me dizer?" Gabriel sorriu amplamente, um sorriso de alívio e triunfo. "Lembro tudo."
Sou Gabriel, capitão do Reino do Norte da Amazônia, prisioneiro na torre da feiticeira do gelo mais bonita que o mundo já conheceu. E você acabou de demonstrar que sua prima, a rainha, estava equivocada sobre uma coisa importante. Eu sou imune. Os dias seguintes foram uma revelação. Marina começou a cantar, primeiro notas individuais, logo escalas completas, finalmente melodias curtas. Cada vez, Gabriel permanecia intacto, suas memórias seguras atrás dessa parede invisível que nenhum deles compreendia, mas pela qual ambos estavam profundamente gratos. Era como aprender a caminhar depois de anos de estar paralisada. Marina descobriu que, quando cantava, o mundo respondia. O gelo nas janelas formava padrões que seguiam o ritmo de suas melodias. A temperatura do quarto flutuava com seu estado de ânimo, mais fria quando cantava canções tristes, quase temperada quando experimentava com tons alegres. E Gabriel a observava todo o tempo, não com o medo ou a fascinação mórbida que havia visto em outros, mas com algo que se parecia perigosamente à adoração. Uma tarde, enquanto o sol se punha pintando o céu de violetas impossíveis, Marina estava cantando uma melodia que havia composto anos atrás, mas nunca havia podido interpretar. Era uma canção sobre solidão, sobre torres de cristal e corações congelados, sobre o anseio de conexão em um mundo que te obrigava ao isolamento. Sua voz, sem usar durante tanto tempo, havia ganhado uma qualidade etérea, quase fantasmagórica, que fazia que o ar mesmo vibrasse com cada nota. Estava tão perdida na música que não notou quando Gabriel falou. Você é a coisa mais extraordinária que já vi, disse ele, sua voz interrompendo suavemente a melodia. Marina se deteve abruptamente, o feitiço se rompendo. Olhou-o e encontrou uma expressão em seu rosto que não sabia como interpretar. No norte da Amazônia, temos histórias sobre os espíritos do sul, seres feitos de gelo e magia, que são tão bonitos que podem roubar a alma de um homem com só um olhar. Sempre pensei que eram só contos para assustar as crianças, mas agora me pergunto se essas histórias não eram sobre espíritos, mas sobre você. Marina sentiu calor subindo às suas bochechas, uma sensação tão estranha em sua pele, perpetuamente fria, que quase a fez rir. Tomou sua lousa, mas pela primeira vez desde que começou a falar de novo, não sabia o que escrever. As palavras escritas pareciam inadequadas para expressar o que sentia, esta mistura de alegria e terror, de esperança e medo. Finalmente escreveu: Não sou um espírito, só sou uma mulher com uma maldição. Gabriel negou com a cabeça. Não. É uma mulher com um dom que o mundo não aprendeu a apreciar corretamente. Sua voz não é uma maldição, é poder puro. E o fato de que escolheu guardar silêncio para proteger a outros, isso fala mais de seu caráter que qualquer outra coisa. Moveu-se, as correntes limitando quanto podia se aproximar, e estendeu sua mão tanto quanto lhe era possível. Venha aqui. Era uma ordem e uma súplica ao mesmo tempo. Marina duvidou, mas algo em seu olhar a impulsionou para frente. Aproximou-se até estar suficientemente perto como para que seus dedos se tocassem, separados apenas por uns centímetros. Toque-me, disse Gabriel suavemente. Demonstre que é real, que não é só um sonho que estive tendo nesta prisão de cristal. Marina estendeu sua mão trêmula e roçou seus dedos com os dele. Esperava que ele retrocedesse ante o frio de sua pele, mas em vez disso, Gabriel entrelaçou seus dedos com os dela e sorriu. Vê, mesmo seu toque não me congela. É como se houvéssemos sido feitos para encontrar-nos, como se todas as impossibilidades se alinhassem só para este momento. Mas o momento se rompeu abruptamente quando a porta da torre se abriu de golpe. Os guardas entraram, seguidos pela rainha Cristina,
cuja expressão era mais fria que qualquer tempestade de inverno. Escutei informes perturbadores, disse ela sem preâmbulo, seus olhos movendo-se entre Marina e Gabriel com um olhar que prometia consequências. Meus espiões me dizem que esteve cantando, prima, que esteve usando seu dom com o prisioneiro e que ele permanece intacto. Seu olhar se cravou em Gabriel com uma intensidade calculadora. Isto muda tudo. Voltou-se para seus guardas. Libertem-no dessas correntes. Se é verdadeiramente imune à canção do gelo, então tem um valor que não havia antecipado. Os guardas se moveram rapidamente, abrindo as fechaduras das correntes de Gabriel. Ele se pôs de pé, esfregando seus pulsos onde o metal havia deixado marcas, mas mantendo sua postura cautelosa. "O que está planejando, Cristina?" perguntou ele, usando seu nome sem título, um insulto deliberado que fez que vários cortesãos ofegassem. Cristina sorriu, e era um sorriso que fez que Marina se sentisse mais assustada que nunca. "Vou propor-lhe um acordo, capitão. Seu exército está preso em nossas fronteiras, morrendo lentamente pelo frio. Seus homens te necessitam. E eu necessito que esta guerra termine em meus termos." Aproximou-se dele, seu vestido de gelo sussurrando com cada passo. "Será meu mensageiro, voltará a seu exército e lhes dirá que se retirem. Em troca, perdoarei as vidas de todos seus oficiais capturados. Mas há uma condição." A sala pareceu conter o alento coletivamente. Cristina olhou para Marina e em seus olhos havia algo que Marina conhecia demasiado bem. O frio cálculo do poder. "Marina virá com você. Irá ao campo de batalha e usará sua voz para selar esta vitória. Cantará para suas tropas e elas esquecerão por que estão lutando. Esquecerão o reino do norte, esquecerão sua causa e simplesmente se renderão ou vagarão confusas em nossas terras até que o frio as reclame." Voltou-se para Marina. "E você, querida prima, finalmente cumprirá o propósito para o qual nasceu. Será a arma que termine esta guerra e assegure a supremacia das montanhas mineiras por gerações." Marina negou com a cabeça violentamente, escrevendo em sua lousa com traços selvagens. Não usarei minha voz para apagar as mentes de milhares. São homens com famílias, com histórias." Cristina leu as palavras e se encolheu de ombros. "São invasores. Sua história terminou no momento em que cruzaram nossas fronteiras." Gabriel deu um passo à frente, colocando-se entre Cristina e Marina. "Não o fará. E eu não serei seu mensageiro para este plano grotesco. Se quer que esta guerra termine, faça-o honradamente. Batalha contra batalha, estratégia contra estratégia. Mas não use Marina como uma arma de destruição massiva." Cristina o estudou por um longo momento. Logo estalou seus dedos. 2 guardas se moveram rapidamente, agarrando Gabriel pelos braços. "Não estava pedindo sua permissão, capitão. Estava informando-o de como serão as coisas." Voltou-se para Marina, e agora havia ameaça pura em sua voz. "E você, prima, fará exatamente o que digo. Porque se não o faz, não só Gabriel sofrerá. Sua irmã menor, a que já não te reconhece, será trazida aqui. E cantará para ela até que não reste nada de sua mente, até que seja só um casco vazio. E logo, um por um, trarei cada pessoa neste forte até que não reste ninguém com memórias intactas. Isso é o que quer, ser responsável pela destruição mental de seu próprio povo." Era um ultimato perfeito, cruel em sua simplicidade. Marina sentiu o mundo fechando-se ao redor dela como as paredes de uma prisão que se fazia cada vez mais pequena. Olhou Gabriel e viu em seus olhos a mesma impotência que sentia. Ele negou com a cabeça ligeiramente, tratando de dizer-lhe que não cedesse, que havia outra maneira, mas ambos sabiam a verdade. Não havia saída.
Cristina havia planejado isto perfeitamente, usando o amor e a compaixão de Marina contra ela. Com mãos trêmulas, Marina escreveu em sua lousa: "Quando?" Cristina sorriu triunfante. "Ao amanhecer, temos 3 dias para preparar tudo. Gabriel será escoltado de regresso às linhas inimigas com nossa mensagem. E Marina, você virá comigo. Necessita treinamento para controlar seu poder em maior escala. Já não estamos falando de um homem em um quarto, mas de um exército no campo de batalha." Voltou-se para ir-se, logo se deteve na porta. E para assegurar-me de sua cooperação completa, Gabriel permanecerá sob vigilância constante. Qualquer tentativa de fuga ou traição por parte de qualquer um de vocês resultará na execução imediata do outro. Assim que lhes sugiro que se comportem. Quando a porta se fechou atrás dela e seu séquito, Marina e Gabriel ficaram sozinhos novamente, mas agora o espaço entre eles se sentia como um abismo. Os guardas permaneciam no corredor afora, uma presença constante que lhes recordava que já não havia privacidade, que cada palavra, cada gesto era monitorado. Gabriel se aproximou dela lentamente, consciente dos olhares vigilantes desde a porta entreaberta. Quando esteve suficientemente perto, falou em voz baixa, apenas um sussurro: "Não vamos deixar que isto aconteça. Encontraremos uma maneira." Marina negou com a cabeça, escrevendo: "Não há maneira. Se tento escapar, matarão minha irmã, os cortesãos, a todos, e te matarão. Se você tenta escapar, o resultado será o mesmo." Gabriel tomou sua lousa de suas mãos e escreveu ele mesmo, torpe mas legível: "Então cantará, mas não para apagar mentes. Há algo sobre seu poder que não entendemos ainda. Porque sou imune, tem que haver uma razão. E se há uma razão, talvez há uma maneira de estender essa imunidade a outros." Marina o olhou com ceticismo. Ele continuou escrevendo: "Pense nisso. Sua magia afeta as memórias, não os corpos. Não é o frio o que apaga as mentes, é algo mais. Algo sobre como sua voz interage com a consciência. E se eu tenho algo que me protege disso, algo em meu sangue ou minha história, então talvez possamos encontrar o que é e replicá-lo." Era uma esperança fina, quase transparente, mas era o único que tinham. Os seguintes 3 dias foram um turbilhão de preparativos e separação forçada. Marina foi levada às câmaras inferiores do forte, onde os feiticeiros da corte tentavam ensinar-lhe a enfocar seu poder. Era um exercício em frustração. Cada mestre que traziam terminava confuso depois que ela cantava, esquecendo o que estavam ensinando, quem era ela, às vezes, inclusive seu próprio nome. A única exceção era a rainha Cristina, quem parecia ter alguma resistência natural à magia, provavelmente devido a seus próprios poderes de gelo. Ela observava cada sessão com olhos críticos, tomando notas, calculando. "Seu poder não é como o nosso", disse-lhe Cristina uma tarde, depois que outro mestre havia sido escoltado para fora com o olhar vítreo. "Nós manipulamos o gelo físico, a água congelada, mas você congela algo mais profundo, congela o tempo, a memória, a consciência mesma." Aproximou-se de Marina, estudando-a como se estudaria um artefato antigo. "Sabe por que seu dom é assim? Porque o gelo e a memória estão conectados em você?" Marina negou com a cabeça. Era uma pergunta que se havia feito 1000 vezes sem encontrar resposta. Cristina sorriu, mas era um sorriso sem alegria. "Eu sei. Porque conheço um segredo sobre seu nascimento que ninguém mais lembra. Um segredo que inclusive sua mãe esqueceu, porque eu me assegurei de que cantasse para ela quando era apenas um bebê." O mundo de Marina se inclinou perigosamente. Escreveu com mãos trêmulas: "Que segredo?" Cristina sentou-se em uma cadeira de gelo, cruzando as pernas com elegância estudada. Seu pai não era quem todos pensavam.
Sua mãe teve um romance com um viajante do Reino do Norte da Amazônia, um homem que veio ao sul das montanhas durante uma breve trégua há 21 anos. Esse homem tinha sangue mesclado, metade sul, metade norte, e portava uma magia antiga que não se havia visto em gerações. Quando sua mãe ficou grávida, o escândalo haveria destruído nossa família real. Assim que eu me encarreguei de que todos o esquecessem, incluindo sua mãe. Inclinou-se para a frente. Mas o poder não pode ser apagado, Marina, só escondido. E você nasceu com a magia de ambos os reinos em suas veias. O gelo do sul e algo mais do norte, algo que ninguém compreendeu completamente. Essa é a razão de seu dom único, e essa... Apontou para onde Marina sabia que Gabriel estava sendo preparado para sua viagem. É provavelmente a razão pela qual o capitão é imune à sua voz. Porque ele também é um filho do fogo e do gelo, ainda que não o saiba. As implicações disso golpearam Marina como uma avalanche. Escreveu: "Está dizendo que Gabriel e eu somos o mesmo? Filhos de ambos os reinos?" Cristina assentiu. É a única explicação que tem sentido. E é por isso que está tão decidida a me usar como sua arma. Não é verdade? Porque se existe alguém mais como eu, se o segredo sair, seu poder absoluto sobre as montanhas mineiras se veria ameaçado. Cristina não negou a acusação. O conhecimento é poder, querida prima. E alguns conhecimentos são demasiado perigosos para deixá-los existir livremente. Pôs-se de pé, alisando seu vestido. Mas estou te dizendo isto agora porque necessita entender algo fundamental. Seu poder não é só destruição. Se entende sua verdadeira natureza, se aceita que é uma ponte entre dois mundos em guerra, talvez possa controlá-lo de maneiras que nunca imaginou. Deixou Marina sozinha com essa revelação, e o silêncio da câmara se tornou ensurdecedor. Marina ficou sentada no chão frio, sua mente correndo através das implicações. Se o que Cristina dizia era verdade, então toda sua vida havia sido uma mentira. Não era só uma filha desafortunada do reino do gelo com uma maldição inexplicável. Era produto de dois mundos, de duas magias que nunca deveriam haver se mesclado. E Gabriel, se ele era como ela, se compartilhavam esta dualidade, então sua conexão não era coincidência, era destino. Mas o destino, Marina havia aprendido, podia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Essa noite, conseguiram trazer-lhe uma mensagem de Gabriel. Foi escrita apressadamente em um pedaço de pergaminho que um guarda simpatizante deslizou sob sua porta. As palavras eram breves, mas carregadas de significado. Estive perguntando sobre meu passado. Minha mãe morreu quando eu era jovem. Meu pai nunca falou dela. Todos em meu povoado me tratavam como se fosse diferente, especial, mas também perigoso. Agora entendo por quê. Busca a verdade em seu sangue. A resposta está aí. Te verei em 3 dias. Não se renda. O dia do amanhecer chegou com uma beleza cruel. O céu estava limpo, um azul pálido que se estendia até o horizonte, e as primeiras luzes do sol faziam brilhar a neve como se estivesse coberta de diamantes. Marina foi vestida com roupas cerimoniais, um vestido de gelo que pesava sobre seus ombros como a responsabilidade que lhe haviam imposto. Levaram-na em um trenó puxado por criaturas do gelo, bestas magníficas que pareciam feitas de cristal vivente através das portas do forte até o campo de batalha. O exército das montanhas estava formado em filas perfeitas, milhares de soldados em armaduras de gelo que brilhavam sob o sol invernal. E mais além, ao outro lado de um vale coberto de neve, estava o exército do Reino do Norte da Amazônia. Mesmo desta distância,
Marina podia ver o contraste, estandartes vermelhos e dourados ondulando no vento gélido, soldados envoltos em capas grossas tratando desesperadamente de manter o calor, fogueiras ardendo em uma tentativa vã de combater o frio penetrante das montanhas. E à frente desse exército, montado em um cavalo que respirava vapor no ar gelado, estava Gabriel. Mesmo daqui, Marina podia sentir sua presença, como um farol de calor em meio ao inverno eterno. Cristina cavalgou a seu lado, majestosa em seu cavalo de cristal. Aí está sua audiência, prima. Um exército completo esperando escutar sua canção. Cante para eles. Cante até que esqueçam tudo o que alguma vez foram. Marina sentiu náuseas subindo por sua garganta. Escreveu rapidamente em sua lousa, segurando-a para que Cristina pudesse vê-la. Não posso fazer isto. É genocídio mental. São pessoas, não peças em seu jogo de poder. Cristina nem sequer olhou a lousa. São invasores. E você fará o que te ordeno, ou todos os que ama sofrerão. Como para enfatizar seu ponto, um grupo de guardas apareceu trazendo prisioneiros acorrentados. Entre eles estava a irmã menor de Marina, seus olhos vazios, olhando sem reconhecer nada. Você decide, prima, ou canta para o exército inimigo, ou canta para sua própria família, até que não reste nada de suas mentes. Era a chantagem definitiva. Marina olhou através do vale para onde Gabriel estava, e seus olhos se encontraram através da distância impossível. Ela viu-o negar com a cabeça, viu seus lábios formarem palavras que não podia escutar, mas podia entender. Não o faça. Mas não tinha escolha. Se não cantava, sua irmã morreria mentalmente ali mesmo, e Gabriel e todos os cortesãos que haviam sido bondosos com ela ao longo dos anos. Lentamente, com o coração partido, Marina abriu sua boca e começou a cantar. A melodia que saiu de seus lábios não era como nenhuma que havia cantado antes. Era uma canção de lamentação, de dor profunda, de amor impossível e escolhas impossíveis. As notas flutuaram pelo vale como neblina gelada, crescendo em volume e potência até que o ar mesmo parecia vibrar com a magia. Marina podia ver os soldados do exército amazônico começar a vacilar, suas expressões tornando-se confusas. Alguns deixaram cair suas armas, olhando ao redor como se houvessem despertado de um sonho e não soubessem onde estavam. Outros se sentaram na neve, suas mentes claramente lutando contra o ataque invisível de sua voz. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Gabriel, em seu cavalo à frente do exército, começou a cantar também. Sua voz, profunda e ressonante, se entrelaçou com a dela de uma maneira que Marina não havia pensado possível. E onde suas vozes se encontravam no ar, algo mudava. A magia de Marina, em lugar de apagar memórias, parecia estar fazendo algo diferente. As notas combinadas criavam uma barreira, um escudo que protegia os soldados do norte em lugar de atacá-los. Marina compreendeu instantaneamente. Gabriel era imune porque ele também portava ambas as magias em seu sangue. E quando suas vozes se uniam, criavam algo novo, algo que não havia existido antes. Não destruição, mas proteção. Cristina percebeu também. Não! Gritou ela, sua voz cortando através da melodia. Pare imediatamente! Não está destruindo-os, está os protegendo! Mas Marina não parou. Pela primeira vez em sua vida, compreendeu o verdadeiro propósito de seu dom. Não era uma arma de destruição. Era uma ferramenta de união, de proteção, quando combinada com alguém que compartilhava sua dualidade. Ela e Gabriel eram duas metades de um todo, o fogo e o gelo, o norte e o sul, e juntos podiam criar algo que transcendia a guerra.
Cristina fez um gesto furioso e seus feiticeiros da corte começaram a lançar ataques de gelo em direção ao exército amazônico. Mas a barreira criada pelas vozes entrelaçadas de Marina e Gabriel os protegia, as lanças de gelo se dissipando antes de alcançar seus alvos. Os soldados das montanhas começaram a murmurar entre si, confusos sobre o que estava acontecendo. Alguns começaram a baixar suas armas, recusando-se a atacar enquanto a canção de sua própria feiticeira do gelo protegia o inimigo. Era uma mutiny silenciosa, uma rebelião nascida do reconhecimento de que talvez esta guerra nunca deveria haver começado. Cristina estava furiosa, sua face normalmente controlada contorcida em raiva. Guardas, prendam-na, façam-na calar. Mas antes que os guardas pudessem se mover, Gabriel havia cavalgado através do vale, sua velocidade impossível para alguém que não fosse protegido pela própria magia que outros temiam. Alcançou Marina em segundos, estendendo sua mão para ela. Venha comigo. Não pertencemos a nenhum destes reinos, pertencemos um ao outro. Marina olhou sua mão estendida, logo olhou sua irmã, os cortesãos, todos os que seriam punidos se ela fugisse. Mas em seus olhos viu algo que a surpreendeu: compreensão. Sua irmã, cujas memórias ela havia roubado anos atrás, estava sorrindo. E então falou, pela primeira vez em anos, dirigindo-se a Marina com reconhecimento. Lembro, irmã. A canção fez-me lembrar. Quando sua voz se uniu com a dele, algo desbloqueou em minha mente. Vá, seja livre. Isso é o que sempre quis para você. Era impossível, mas estava acontecendo. A canção combinada não só protegia, mas também restaurava. Marina compreendeu que seu poder, quando usado em harmonia com alguém como Gabriel, não apagava memórias, as restaurava. Podia desfazer o dano que havia causado ao longo dos anos. Com lágrimas congelando em suas bochechas, Marina tomou a mão de Gabriel. Ele a puxou para seu cavalo e juntos cavalgaram. Não em direção ao norte nem ao sul, mas para leste, para terras que nenhum dos reinos controlava, onde as histórias diziam que aqueles com sangue mesclado podiam viver em paz. Atrás deles, o campo de batalha se transformava. Os soldados de ambos os lados baixavam suas armas, não por esquecimento, mas por escolha. A canção que Marina e Gabriel haviam criado ainda ressoava no ar, e nela os homens encontravam não a ordem de esquecer, mas a lembrança de por que haviam se tornado soldados, para proteger suas famílias, suas terras, suas vidas. E nenhuma dessas razões justificava continuar esta guerra. Cristina ficou sozinha em seu cavalo de cristal, observando sua perfeita estratégia desmoronar. Havia tentado usar Marina como arma, mas em lugar disso, havia criado inadvertidamente a solução para o conflito. Os dois reinos, vendo seus soldados recusar-se a lutar, não teriam escolha senão negociar a paz. Marina e Gabriel cavalgaram durante dias, atravessando paisagens que mudavam gradualmente do branco eterno das montanhas mineiras ao verde vibrante das planícies centrais do Brasil. Falavam constantemente, compartilhando histórias de suas vidas, descobrindo as semelhanças em suas experiências de serem diferentes, de não pertencer completamente a nenhum mundo. E cada noite cantavam juntos, suas vozes criando melodias que faziam as estrelas brilharem mais intensamente e as flores silvestres crescerem mesmo no solo mais árido. Finalmente, chegaram a uma vila nas fronteiras entre os reinos, um lugar onde pessoas de ambos os lados viviam juntas em harmonia difícil, mas possível. Os habitantes os olharam com curiosidade, mas sem medo. Acostumados a estranhos que não se encaixavam nas categorias rígidas das terras de onde vinham. O ancião da vila, um homem com pele marcada pelo sol e cabelo branco como neve, sorriu quando os viu.
Estávamos esperando por vocês, disse ele. As profecias falavam de dois que trariam a união, filhos do fogo e do gelo que poderiam curar o que estava quebrado. Levou-os a uma pequena casa à beira de um lago, onde a água era tão clara que se podia ver até o fundo. Esta será sua casa, se a quiserem, e em troca pedimos apenas que compartilhem seu dom. Há muitos aqui cujas mentes foram feridas pela guerra, por traumas, por perdas. Se podem restaurar memórias, como dizem as histórias, então têm um trabalho importante a fazer. Marina e Gabriel aceitaram. Nos meses que seguiram, transformaram a pequena vila em um refúgio para aqueles cujas mentes haviam sido danificadas. Pessoas vinham de ambos os reinos, trazendo familiares que haviam esquecido quem eram, soldados traumatizados que não podiam recordar suas próprias casas, crianças cujas mentes haviam sido afetadas pela magia selvagem. E Marina e Gabriel cantavam para eles, suas vozes entrelaçadas, criando uma magia que curava em lugar de destruir. A história de seu amor se espalhou como fogo através das terras brasileiras. Diziam que a feiticeira do gelo havia encontrado seu par, o filho do fogo que podia suportar seu toque. Diziam que juntos haviam encerrado uma guerra sem derramar uma gota de sangue. Diziam que suas vozes podiam fazer milagres, restaurando o que estava perdido e curando o que estava quebrado. E nas noites frias, quando o vento soprava do sul das montanhas mineiras, os habitantes da vila podiam escutá-los cantar juntos, suas melodias flutuando através do ar, como promessa de que o impossível podia se tornar possível, que aqueles que eram demasiado diferentes para pertencerem em qualquer lugar, podiam criar seu próprio lugar. Um ano depois, quando a primavera chegou e as flores começaram a desabrochar ao redor do lago, Marina acordou uma manhã e descobriu algo extraordinário. Pela primeira vez em sua vida, quando tocou a água, não congelou. Gabriel, deitado a seu lado, sorriu. Você está mudando, disse ele suavemente. Estamos mudando. O amor tem uma maneira de equilibrar mesmo a magia mais extrema. Marina sorriu. E era um sorriso de pura alegria. Então talvez algum dia possamos ter filhos, disse ela, uma esperança que nunca se havia atrevido a expressar. Filhos que não terão que escolher entre o fogo e o gelo, mas que poderão ser ambos. Gabriel a beijou, e em seus lábios ela sentiu a promessa do futuro que estavam construindo juntos. Se você acompanhou esta história até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário nos dizendo qual foi sua parte favorita desta jornada. Seu apoio torna possível que continuemos trazendo histórias que tocam o coração. Os anos passaram e a vila cresceu. Tornou-se conhecida como o Povoado da Harmonia, um lugar onde as pessoas de todas as partes do Brasil podiam vir buscar cura e paz. Marina e Gabriel tiveram 3 filhos, cada um nascido com dons únicos que refletiam sua herança dual. A filha mais velha podia cantar e fazer crescer flores de gelo que nunca murchavam. O filho do meio podia tocar fogo com uma mão e gelo com a outra, moldando ambos os elementos com igual facilidade. E a filha mais nova, a mais quieta das 3, tinha o dom mais poderoso de todos. Podia ver as memórias das pessoas apenas tocando-as e podia escolher quais restaurar e quais deixar em paz. As crianças cresceram livres, sem as correntes de expectativa e medo que haviam amarrado seus pais. Brincavam com as outras crianças da vila, aprendiam tanto sobre o calor da Amazônia quanto sobre o frio das montanhas mineiras e entendiam desde cedo que sua diferença não era fraqueza, mas força. Quando Marina olhava seus filhos, via o futuro que ela e Gabriel haviam sonhado. Um mundo onde as pessoas não tinham que escolher entre lados, onde podiam simplesmente ser quem eram.
Um dia, muitos anos depois de haver deixado o Forte de Cristal, Marina recebeu uma visitante inesperada. Era sua irmã mais nova, agora uma mulher crescida, que havia viajado desde as montanhas para encontrá-la. Abraçaram-se com lágrimas nos olhos, e Marina descobriu que sua irmã havia se tornado uma defensora da paz entre os reinos, usando sua posição na corte para argumentar por cooperação em lugar de conflito. Cristina morreu no inverno passado, disse sua irmã enquanto tomavam chá na varanda com vista para o lago. E com sua morte, muitas das velhas políticas morreram também. O novo conselho quer estabelecer relações pacíficas com o norte. Eles me enviaram para perguntar se você e Gabriel considerariam atuar como embaixadores, como pontes entre nossos povos. Marina olhou Gabriel, que estava brincando com suas filhas à beira do lago. Ele sentiu seu olhar e voltou-se, seus olhos encontrando os dela através da distância. Sem palavras, comunicaram como sempre faziam, e ela soube sua resposta. Diremos sim, respondeu Marina. Mas com condições. Não seremos ferramentas de nenhum reino. Trabalharemos pela paz genuína, não por vantagem política. E este povoado permanecerá território neutro, um lugar onde todos são bem-vindos, independentemente de onde vêm. Sua irmã sorriu. Não esperaria menos de você. O conselho aceitará seus termos. Estão desesperados por paz e entendem que você e Gabriel são talvez as únicas pessoas em quem ambos os lados podem confiar. E assim começou uma nova fase em suas vidas. Marina e Gabriel viajavam entre os reinos, suas vozes agora usadas não para a guerra, mas para a cura, não para a destruição, mas para a construção. Cantavam em cerimônias de paz, suas melodias criando laços de entendimento entre pessoas que haviam sido inimigas por gerações. Ensinavam outros com dons similares a usar seus poderes para ajudar em lugar de ferir. E no final de cada viagem, sempre retornavam ao povoado da harmonia, ao lago tranquilo e à casa que haviam construído juntos. Ali, rodeados de seus filhos e da comunidade que haviam ajudado a criar, Marina finalmente encontrava a paz que havia buscado toda a sua vida. Uma noite, décadas depois de haver deixado a Torre de Cristal, onde havia passado tantos anos sozinha, Marina estava sentada à beira do lago com Gabriel. Seus cabelos agora eram brancos com a idade, e suas mãos mostravam as marcas de uma vida bem vivida. As estrelas brilhavam acima deles, refletindo na água como diamantes espalhados. Você se arrepende? Perguntou Gabriel suavemente, tomando sua mão. De deixar tudo para trás, de escolher este caminho. Marina sorriu, apertando sua mão. Nem por um momento. Eu era uma prisioneira em uma torre de cristal, uma arma que todos temiam. Agora sou livre. Tenho uma família, um propósito, um amor que transcende tudo o que pensei possível. Se tivesse que fazer tudo de novo, escolheria você 1000 vezes. Gabriel a beijou, e em seus lábios ela ainda sentiu o calor que a havia surpreendido na primeira vez, tanto tempo atrás. E eu escolheria você, sempre. Sentaram-se em silêncio confortável, observando a lua subir sobre o lago. 2 almas que haviam encontrado uma a outra contra todas as probabilidades. 2 metades impossíveis que juntas haviam criado algo inteiro e belo. E nas montanhas geladas ao sul e nas florestas quentes ao norte, as pessoas contavam histórias sobre eles. A feiticeira do gelo e o filho do fogo, cujo amor havia mudado o destino de reinos inteiros, provando que mesmo as magias mais opostas podiam se harmonizar quando havia compreensão, respeito e amor verdadeiro. A história deles se tornou lenda, passada de geração em geração, um conto de esperança para aqueles que se sentiam demasiado diferentes, demasiado quebrados, demasiado impossíveis. E em cada repetição da história,
A mensagem permanecia a mesma, que o amor verdadeiro não conhece fronteiras, que a diferença pode ser força e que às vezes as pessoas mais improváveis são aquelas destinadas a mudar o mundo.